Olá, nós vamos falar hoje um pouco sobre a distribuição eletrônica, sobre como ela funciona, para que ela serve e o que ela é de fato. A distribuição eletrônica, ela consiste em organizar os elétrons dentro da eletrosfera de um átomo de acordo com a sua energia. Como assim energia? Nós sabemos que os elétrons eles podem estar nas camadas, que são 7 camadas, as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E dentro dessas camadas eles podem ocupar diferentes subníveis, subníveis S, P, D e F, dependendo da camada em que eu esteja. Claro, não são todos os subníveis que podem ser acessados em todas as camadas. Por exemplo, na primeira camada eu tenho apenas um subnível, certo? Mas acontece que eu tenho os elétrons distribuídos por toda a eletrosfera de acordo com o nível de energia que melhor estabiliza aqueles elétrons dentro da eletrosfera. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma maneira de organizar níveis e subníveis para que na hora de representar graficamente os elétrons da eletrosfera de um átomo, eu possa ter uma distribuição, uma organização bem adequada. Essa distribuição é feita pelo diagrama de Linus-Pauling, que na verdade não é de Linus-Pauling, né? Aqui no Brasil que nós utilizamos o nome diagrama de Linus-Pauling, mas isso não é importante aqui. O importante é nós entendermos como é que utiliza-se esse diagrama para distribuição. Se você observar aqui, você tem diferentes combinações de níveis representados pelo número e subníveis representados pela letra. 1S, 2S, 3S, 4S e assim por diante. E lembre-se, em cada subnível você terá uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, se na hora da minha distribuição eu acessar esse conjunto 3P, eu posso colocar nesse conjunto 3P apenas 6 elétrons. Ou seja, eu posso colocar 3, eu posso colocar 4, eu posso colocar 6. Mas eu não posso colocar 7. Eu não posso colocar além da quantidade máxima. Como é que eu vou utilizar esse diagrama? Bem, você vai começar do subnível do conjunto 1S, de cima para baixo e da direita para a esquerda, de forma que você tenha uma diagonal sendo formada. E você vai seguir essa lógica para cada ocorrência até que você termine de utilizar o seu diagrama, ok? Muito simples. Entenda que, dependendo do átomo que você tiver, você não precisa utilizar todo o diagrama. Alguns átomos precisam apenas dos primeiros conjuntos, outros átomos de número atômico maior precisam de uma utilização mais abrangente desse diagrama, mas você só vai utilizar até chegar na quantidade de elétrons que o átomo que você quer representar possui. Por exemplo, aqui eu tenho o flúor de número atômico 9. Se o flúor tem número atômico 9, ele tem 9 prótons e, consequentemente, ele tem 9 elétrons, já que ele é um átomo neutro. Então eu tenho que começar a distribuição pelo 1s. 1s e eu preciso distribuir 9 elétrons, mas só cabem 2 no subnível S. Então só vou colocar 2. Fica 1s2. Depois você vai para a próxima diagonal e você tem subnível, o conjunto de subnível e nível 2s, que também só cabem 2 elétrons. Então até aqui eu tenho 4 elétrons, mas eu preciso chegar nos 9. Então você vai para a próxima diagonal, acessar o conjunto 2P, sempre seguindo o sentido da diagonal, certo? Porque se você colocar o 3S vai estar errado. Então você acessou o conjunto 2P, precisa chegar no 9 e tem 4 elétrons, então você só precisa de 5. Apesar de que no subnível P você pode colocar até 6 elétrons, mas na nossa situação, no nosso exemplo, nós só vamos precisar de 5 elétrons. Então assim fica a distribuição do flúor. 1s2, 2s2 e 2p5. Outro caso é o sódio. Aqui no sódio nós podemos dizer que a representação da distribuição eletrônica permanece praticamente a mesma, com pequenas alterações. Porque no sódio eu tenho mais elétrons do que no flúor. No sódio eu tenho 11 elétrons, certo? Então aqui eu começo do jeito que eu comecei do flúor. 1s2,
2s2, até aqui eu tenho 4 elétrons, e agora eu tenho 2p6. Como eu tenho 2p6, eu observo que a quantidade de elétrons até esse momento foram de 10 elétrons, mas eu preciso dos 11 para equivaler à quantidade de prótons. Então, eu continuo meu diagrama, 2p, depois vem o 3s, e preencho até chegar no 11º elétron. No caso, eu só preciso de 1. Então, a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. À medida que nós vamos repetindo, aumentando os números atômicos, nós observamos que alguma parte da distribuição vai se repetindo. Então, imagine que você está trabalhando com um número atômico maior, 20, 30, 40, 50, 60. Lembrando que nós temos 118 elementos, portanto, nós vamos até o número atômico 118. Existe um momento que você não consegue representar essa distribuição de forma que ela fique pequena, você acaba representando uma distribuição muito grande. Para evitar esse tipo de problema, nós podemos utilizar a distribuição por meio do cerne de gás nobre. E como é que funciona essa distribuição? Cerne de gás nobre, você vai usar como base para sua distribuição a distribuição de um gás nobre. Então aqui eu tenho o hélio com distribuição 1s2, se nós utilizarmos o diagrama. E se eu quiser representar algum elemento, como por exemplo o carbono com base no hélio, como é que eu farei? Eu farei a distribuição do carbono, 1s2, 2s2, 2p2, completando os 6 elétrons que eu quero, mas a distribuição do hélio é 1s2, então posso representar entre colchetes o símbolo atômico do elemento hélio. E aí eu fiz a distribuição com cerne de gás nobre. Nesse caso não faz tanta diferença, porque é uma distribuição pequena e não muda muita coisa. Nós vamos ver alguns outros exemplos. Aqui eu tenho a distribuição do neônio, 1s2, 2s2 e 2p6, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Se eu pego algum elemento com um número atômico maior que o do neônio, como por exemplo o magnésio, olha só como já muda um pouco a configuração. O magnésio tem número atômico 12. Eu iria repetir 1s2, 2s2, 2p6 para aí colocar o 3s2. Mas eu posso simplificar a minha distribuição colocando apenas nessa forma de representação aqui. Ainda daria para fazer distribuição normalmente, sem precisar utilizar a notação de cerne de gás nobre. Agora vamos partir para um terceiro exemplo, o caso do argônio 18, que é outro gás nobre. A distribuição dele é essa, certo? De acordo com o diagrama, terminando em 3p6. Então, qualquer elemento químico que seja 18 ou maior até o próximo gás nobre que surgir, eu posso utilizar de maneira conveniente a distribuição de cerne pelo argônio. Então aqui eu utilizei o cálcio 20. Eu faria a mesma distribuição que eu faço do argônio acrescentando 4s2. Ou eu posso representar apenas, entre colchetes, argônio 4s2. Certo? Entretanto, essa distribuição eletrônica não vai funcionar exatamente com a utilização do diagrama de Linus Pauling para todos os elementos. Alguns elementos químicos fogem à regra da distribuição. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas exceções. Que exceções são essas? Quando você tem uma distribuição que termina, não importa qual seja a camada, em D4 ou D9, essas distribuições vão sofrer mudanças para as configurações D5 e D10. Como assim? Quando nós fazemos a distribuição, nós temos que lembrar que existem diferentes camadas sendo trabalhadas. Aqui, por exemplo, eu peguei a distribuição do cromo, que é um dos casos em que termina em D4. Então eu tenho a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nós poderíamos utilizar sim, resumir essa parte da distribuição com a distribuição do argônio, mas a gente pode deixar também dessa maneira. E aqui eu tenho 4s2, 3d4. Esse número que aparece antes do subnível, como eu falei há um pouco tempo, é o nível, ou melhor dizendo, a camada eletrônica em que aquele elétron está localizado. Então aqui eu tenho a primeira camada, segunda, terceira camada, quarta camada e terceira camada de novo. Mas se você pensar no átomo, é óbvio que a quarta camada fica
depois da terceira camada, certo? Então nós vamos procurar sempre fazer essa mudança retirando um elétron da distribuição que esteja mais próxima, ou do nível de energia que esteja mais próximo. Geralmente acaba sendo a camada de valência. Pelo menos nesse caso é a camada de valência. Então eu vou pegar um elétron daqui da camada de valência, certo? Desse subnível aqui que esteja mais próximo a esse. Tiro um elétron daqui e jogo para cá. Então o 2 vai virar 1 e o 4 vai virar 5. E aqui eu tenho um ajuste da minha distribuição. De 4s2, 3d4 para 4s1, 3d5. Isso acontece porque, em outro momento, eu posso explicar isso com mais calma, mas isso acontece de maneira bem simplificada porque quando você tem a distribuição D4 e D9, você tem orbitais, você tem os subníveis, melhor dizendo, com seus orbitais internos semi-preenchidos, mas fica um orbital vazio. Então não é interessante terminar essas distribuições em D4 ou D9. Para isso, um elétron sai da distribuição anterior e vai para ele, para que eu fique com a distribuição de maneira mais adequada. Mas o que nós precisamos saber aqui é, pelo menos até o momento, que eu troco essa configuração D4 e D9 para D5 e D10. Um outro exemplo é o cobre, que termina em D9. Observe que a distribuição aqui, até aqui permanece a mesma do cromo, e aqui é que eu tenho a pequena mudança. Então, como nós vimos, se terminou em D9, eu vou tirar um elétron aqui e jogar para cá, para que eu fique com a distribuição 3D10 ou D10, como é mais adequado. Ok? Nós temos também a distribuição eletrônica para os íons. E não é muito difícil de fazer, na verdade é bem simples. Lembram que anteriormente eu falei da camada de valência? Ela vai ser utilizada aqui com mais precisão. Primeira coisa que você terá que fazer é realizar a distribuição eletrônica daquele átomo no estado fundamental, ou seja, na forma do átomo neutro, sem cargas positivas ou negativas. Depois, você vai adicionar ou retirar o elétron da camada de valência, que é a camada mais externa. Você vai adicionar um elétron à camada de valência quando você estiver trabalhando com o ânion e vai retirar um elétron na camada de valência quando você estiver trabalhando com um cátion, certo? Então, o que eu vou observar aqui? No caso do sódio, o sódio ele termina essa distribuição eletrônica em 3s1. Ele perde um elétron e quando ele perde esse elétron, ele vira um íon positivo. Se ele perder um elétron, ele vira um cátion. Então aqui eu tenho que tirar um elétron e eu tiro justamente da camada mais externa. Qual é a camada mais externa? 3 é a 1s, a 2s 2p ou a 3s? É a 3s, porque o número 3 indica uma camada mais afastada do núcleo. Então vou tirar um elétron daqui e ficar com a configuração 3s0. Eu preciso colocar esse 3s0? Não, você pode tirar e ficar apenas um S2, 2s2, 2p6, mas aqui no exemplo a gente fica com 3s0, para vocês entenderem de onde é que está saindo. O mesmo caso eu observo aqui com ferro, e aqui eu vou utilizar esse exemplo pelo seguinte: apesar do 3D estar depois do 4s, o que importa não é a posição na distribuição, e sim o número que está sendo observado aqui. Então o que acontece? Eu tenho esse elétron 4s2. Eu quero perder 2 elétrons, então eu não vou perder do 3d6, eu vou perder do 4s2. Quando eu fizer essa perca de elétrons, eu tenho a distribuição praticamente igual, com a diferença que onde eu tinha 4s2, agora eu tenho 4s0. Então aqui eu dei 2 exemplos de distribuições eletrônicas para cátions. Como é que ficaria para o ânion? Eu tenho o flúor, com a distribuição 1s2, 2s2, 2p5. E quando eu ganho um elétron nessa distribuição, eu chego na configuração do ânion 1s2, 2s2. Lembre-se, eu tenho que adicionar um elétron na camada de valência. Camada 1, camada 2 nesse caso. Eu não posso adicionar um elétron no 2s, porque o 2s só cabe em 2 elétrons, por causa do subnível s. Mas eu ainda posso adicionar um elétron no subnível p. Então eu fico com a distribuição 2p6. Okay?
Espero que tenha dado para vocês aproveitarem e entenderem essa aula. Deixem as dúvidas nos comentários, que assim que eu puder ver eu vou responder. Tentem resolver exercícios disso. E em um outro momento nós podemos aprofundar um pouco mais as distribuições eletrônicas. Mas as distribuições eletrônicas elas são muito importantes para muitos outros assuntos dentro da química. Um forte abraço e até a próxima.